Você sabia que pode estar a um passo da diálise sem sentir um único sintoma? Essa é uma realidade que eu vejo todos os dias no meu consultório. Pacientes que chegam com os rins gravemente comprometidos, a função renal pendurada por um fio, e muitos me olham com aquela expressão de incredulidade e dizem: Doutora, mas eu não senti absolutamente nada. De uma hora para outra, a vida deles muda para sempre. Essa doença é uma inimiga silenciosa. Ela avança sem avisar enquanto a gente continua na rotina, sem desconfiar do estrago que está sendo feito a cada gole de certas bebidas que consideramos completamente normais. Bebidas que você provavelmente tem na sua geladeira agora mesmo. Veneno engarrafado para os órgãos mais trabalhadores do seu corpo. Mas e se eu te dissesse que você não está condenado a esse destino? E se mudar o que você bebe a partir de hoje fosse a decisão mais importante para salvar seus rins e literalmente a sua qualidade de vida? Neste vídeo, eu não vou apenas revelar as 5 bebidas que estão forçando seus rins ao limite, empurrando você em direção à insuficiência renal. Vou te dar algo ainda mais valioso: 5 alternativas gostosas, simples e protetoras, como a água de hibisco e a água fresca com limão, que podem dar um fôlego real para seus rins e te ajudar a evitar um futuro que ninguém quer. Fica comigo até o final, porque o terceiro item da lista de bebidas saudáveis vai te surpreender de verdade. E se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo como este. Antes de ir para a lista, preciso que você entenda por que esse assunto é tão urgente. E quero fazer isso com uma história real. Há alguns meses, uma paciente chegou ao meu consultório. Vou chamá-la de Dona Conceição. Ela tinha 62 anos, era aposentada, animada, cheia de planos para viajar com as netas. Ela veio fazer um check-up de rotina porque o plano de saúde exigia. Não tinha nenhuma queixa específica, sentia um cansaço que ela atribuía à idade, e às vezes os tornozelos inchavam um pouco no fim do dia. Isso é normal depois dos 60, né, doutora? Ela me perguntou, sorrindo. Os exames chegaram e o resultado me preencheu de uma tristeza que, depois de tantos anos de medicina, ainda não aprendi a normalizar. A creatinina dela estava muito elevada. A taxa de filtração glomerular, o principal indicador de quantos rins estão funcionando, estava em 22%. 22%. Isso significa que os rins dela estavam funcionando com menos de um quarto da capacidade normal. Ela estava em estágio 4 de doença renal crônica, um passo antes da diálise. Quando eu mostrei os resultados para ela, Dona Conceição ficou em silêncio por um tempo que pareceu eterno. Depois me perguntou com a voz tremendo: Como isso aconteceu, doutora? Eu nunca fui de hospital. E foi aí que começamos a conversar sobre os hábitos dela. Ela tomava refrigerante escuro no almoço e no jantar havia mais de 30 anos. É só um hábito, doutora. Não consigo comer sem. Bebia um isotônico toda tarde depois da caminhada. Achei que era saudável. E no fim de semana, sem falta, tomava 2 ou 3 latinhas de cerveja. Para relaxar, nada demais. A história de Dona Conceição não é uma exceção. É a regra. E é o motivo pelo qual estou aqui hoje. Agora, visualiza seus rins. Não pense neles como 2 órgãos pequenos escondidos nas suas costas. Pense neles como a estação de tratamento de água mais avançada e sofisticada do mundo, funcionando dentro de você 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem parar, sem tirar férias, sem pedir nada em troca. Imagine a central de abastecimento de água de uma cidade inteira. Ela filtra, purifica, elimina resíduos tóxicos e equilibra todo o sistema para que a cidade funcione. Agora reduza essa central ao tamanho dos seus punhos fechados. Esses são seus rins. Eles filtram aproximadamente meio copo de sangue por minuto, eliminando resíduos e o excesso de água para produzir a urina. Em um único dia, eles purificam todo o seu sangue cerca de 60 vezes. 60 vezes. Todo dia. Quando esse sistema é sobrecarregado, ele não reclama, não grita de dor, simplesmente trabalha mais em silêncio. Os seus pequenos e delicados filtros internos, as nefronas começam a se desgastar, a cicatrizar e a morrer, e você não sente nada.
Continua tomando aquele refrigerante gelado, aquela bebida energética, aquele suco de caixinha achando que não está acontecendo nada, mas por dentro a catástrofe está se formando. Quando os primeiros sintomas claros aparecem, inchaço nos pés e tornozelos, cansaço extremo, urina espumosa, pressão alta resistente ao tratamento, o dano muitas vezes já é severo e, em grande parte, irreversível. O erro que a maioria das pessoas comete é pensar que doença renal é coisa de quem já tem diabetes grave ou hipertensão descontrolada. Isso não é para mim, mas a verdade é que os hábitos alimentares, especialmente os hábitos de hidratação, estão silenciosamente criando terreno fértil para essa doença em pessoas aparentemente saudáveis, com idades cada vez mais jovens. Meu objetivo hoje é te dar as ferramentas para que você não chegue ao consultório como Dona Conceição. É mostrar que as escolhas mais simples, como que você bebe para matar a sede, têm um poder imenso. O poder de destruir ou o poder de proteger. Hoje você vai aprender a escolher a proteção. As 5 bebidas que estão destruindo seus rins em silêncio. Vamos à parte mais difícil, mas a mais necessária. Vamos desmascarar esses inimigos escondidos na sua geladeira e na sua despensa. Presta atenção, porque é muito provável que você consuma pelo menos uma dessas bebidas com regularidade. Bebida prejudicial número 5. Os refrigerantes Diet Zero. Vamos começar com a mais traiçoeira, aquela que se veste de saudável para enganar você. Milhões de brasileiros as escolhem pensando que estão tomando uma decisão inteligente ao evitar o açúcar. É diet, não tem açúcar, então não faz mal. Essa frase já me custou muitas consultas difíceis. A verdade é muito mais sombria do que o marketing te conta. O problema é uma ameaça tripla: adoçantes artificiais, sódio elevado e, frequentemente, ácido fosfórico. Embora a pesquisa sobre adoçantes artificiais como o aspartame e a sucralose ainda esteja em curso e seja às vezes contraditória, vários estudos observacionais de grande escala encontraram uma correlação bastante preocupante. Um estudo acompanhando mais de 3.000 mulheres ao longo de 20 anos observou que aquelas que bebiam 2 ou mais refrigerantes diet por dia tiveram uma redução da função renal 30% maior em comparação com as que não os consumiam. É importante deixar claro, isso mostra uma associação, não necessariamente uma causa direta comprovada, mas a conexão é forte o suficiente para ser um sinal de alerta que nenhum profissional de saúde responsável deve ignorar. Além disso, para compensar a ausência do açúcar, muitas dessas bebidas são carregadas de sódio para melhorar o sabor. E o sódio em excesso obriga seus rins a trabalhar horas a mais, além de fazer o seu corpo reter água. Essa retenção eleva a pressão arterial, uma das principais causas de doença renal crônica no Brasil e no mundo. A hipertensão danifica os delicados vasos sanguíneos dos rins, enfraquecendo-os progressivamente ao longo dos anos. E se for um refrigerante de cola diet, ainda tem o ácido fosfórico, sobre o qual vou falar em detalhes no item número 1, porque ele merece atenção especial. Então, cada vez que você abre uma latinha diet achando que está fazendo um favor ao seu corpo, na verdade está consumindo um coquetel químico que gole a gole, pode estar acelerando o deterioro da sua função renal. Bebida prejudicial número 4. O álcool em excesso. Vamos ser diretas aqui. Uma taça de vinho ocasional, uma cervejinha no final de semana com moderação, não vai destruir seus rins. O problema, como em tantas coisas na medicina, é o excesso. E o consumo crônico e excessivo de álcool é um ataque multifacetado aos seus rins. Primeiro ponto: o álcool é um diurético potente. Ele faz você urinar muito mais, o que leva à desidratação. A desidratação crônica, mesmo que leve, é extremamente prejudicial para os rins. Ela reduz o fluxo de sangue para esses órgãos e permite que as toxinas se acumulem em concentrações perigosas. Segundo ponto: embora o fígado seja o principal responsável por metabolizar o álcool, os rins precisam filtrar os subprodutos tóxicos desse processo. Beber em excesso sobrecarrega os 2 órgãos ao mesmo tempo, criando um efeito dominó que pode ser devastador. Terceiro ponto: o consumo excessivo de álcool eleva a pressão arterial e, como já vimos, pressão alta é literalmente letal para as nefronas.
Pesquisadores da Universidade Federal de São Paulo demonstraram que o consumo crônico e elevado de álcool aumenta significativamente o risco de desenvolver doença renal crônica. Em casos mais graves, uma única noite de consumo abusivo pode causar uma lesão renal aguda, uma condição em que os rins param de funcionar repentinamente, levando à necessidade de diálise emergencial e, em alguns casos, permanente. Então, da próxima vez que você pensar em exagerar, lembra, você não está arriscando apenas uma ressaca ruim, você está colocando em jogo a saúde dos seus filtros mais vitais. Bebida prejudicial número 3, os isotonicos e bebidas esportivas. Mais um produto com marketing brilhante. Vendem esses isotonicos como se fossem essenciais para repor eletrólitos e manter o desempenho. Se você é um atleta correndo uma meia maratona ou treinando intensamente por mais de 90 minutos seguidos sob o sol, eles podem ter o seu lugar. Mas para a pessoa comum que vai à academia por 1 hora, ou que simplesmente bebe isotônico porque acha que é mais saudável que um refrigerante, é uma péssima escolha. O problema principal é o altíssimo teor de sódio e açúcar. Se você não está suando intensamente, todo aquele sódio extra é uma carga completamente desnecessária para seus rins. Ele contribui diretamente para a hipertensão. Uma garrafa típica de isotônico pode ter quase a mesma quantidade de açúcar que um refrigerante comum, contribuindo para a obesidade e aumentando o risco de diabetes tipo 2, que é, ao lado da hipertensão, a principal causa de insuficiência renal no Brasil. Pensa desta forma: se você não correu pelo menos 8 a 10 quilômetros hoje, não precisa de uma bebida esportiva. Você está consumindo uma bomba de sódio e açúcar que, longe de te hidratar de forma saudável, está pressionando seus rins de maneira completamente desnecessária. Se este conteúdo está sendo útil para você, já deixa o like aqui e se inscreve no canal. Isso me ajuda muito a continuar levando informação de qualidade até você. Bebida prejudicial número 2. As bebidas energéticas e os refrigerantes diet são traiçoeiros e os isotônicos são desnecessários para a maioria das pessoas. As bebidas energéticas são, sem meias palavras, perigosas. Elas são um coquetel explosivo para os rins. O primeiro culpado é a cafeína em quantidades absurdas. Uma única latinha pode ter o equivalente a 3 ou 4 xícaras de café forte. Isso te desidrata rapidamente e provoca picos de pressão arterial, um martelo direto nos seus filtros renais. O segundo culpado é o açúcar, geralmente na forma de xarope de milho com alto teor de frutose, que já sabemos que causa danos progressivos aos vasos sanguíneos. O terceiro culpado é a mistura de estimulantes sintéticos como taurina, guaraná concentrado e outros compostos que interagem de forma imprevisível no organismo. Existem registros médicos documentados de jovens que chegaram à UTI com insuficiência renal aguda após o consumo habitual dessas bebidas. Um estudo publicado no Journal of Nephrology associou o consumo regular de energéticos a um risco maior de formação de cálculos renais. E misturar essas bebidas com álcool, o famoso energético com vodka, que ainda faz sucesso nas festas, é ainda mais devastador, criando a tempestade perfeita para uma lesão renal aguda que pode mudar a vida de uma pessoa para sempre. Cada latinha é um passo em uma direção muito perigosa para a saúde dos seus rins. Bebida prejudicial número 1. Os refrigerantes escuros, especialmente os de cola. E chegamos ao grande vilão, o rei indiscutível das bebidas que destroem os rins, os refrigerantes de cola. O que os torna particularmente letais é um ingrediente específico, o ácido fosfórico, identificado na lista de ingredientes pelo código E338. Esse ácido é adicionado para dar aquele sabor picante e levemente amargo que todo mundo conhece. Mas o que ele faz dentro do seu corpo é assustador. O ácido fosfórico quebra o delicado equilíbrio entre cálcio e fósforo no organismo. Quando você bombardeia seu sistema com fósforo artificial, que é absorvido pelo intestino a quase 100%, diferente do fósforo natural dos alimentos, seu corpo tenta restaurar o equilíbrio de uma forma que causa dano duplo. Primeiro, para compensar o excesso de fósforo, o organismo extrai cálcio dos ossos. Isso enfraquece progressivamente a estrutura óssea, aumentando o risco de osteoporose. Segundo,
Todo esse cálcio e fósforo em excesso circulando no sangue precisa ser processado e eliminado pelos rins. Isso aumenta drasticamente o risco de formação de cálculos renais de fosfato de cálcio, aquelas pedreiras que causam dores insuportáveis e, com o tempo, lesões permanentes no tecido renal. Uma pesquisa publicada na revista Epidemiology encontrou que beber 2 ou mais copos de refrigerante de cola por dia, mesmo a versão diet, estava associado a um risco 2 vezes maior de desenvolver doença renal crônica, o dobro do risco, apenas pela bebida. E ainda tem o açúcar, que danifica os vasos sanguíneos e sobrecarrega ainda mais os rins. O refrigerante de cola é, sem dúvida, a bebida número 1 que você precisa eliminar se quiser proteger sua saúde renal a longo prazo. Eu sei que essa primeira parte pode ser alarmante, mas o conhecimento é poder e informação que salva a vida não pode ser suavizada a ponto de perder o impacto. Se esse conteúdo está abrindo seus olhos, te peço um gesto simples que me ajuda muito a continuar criando material assim. Clica no botão de se inscrever e ativa o sininho de notificações. É gratuito, leva apenas 1 segundo e significa o mundo para mim. Agora respira fundo. Passamos pela parte difícil. Chegou a hora das soluções. As 5 bebidas que podem salvar seus rins muito bem. Já conhecemos os vilões. Agora vou te apresentar os heróis. Essas são bebidas simples, acessíveis que você encontra no mercado do bairro e que têm benefícios incríveis para a saúde dos seus rins. A maioria delas custa uma fração do preço de qualquer refrigerante ou energético. Alternativa saudável número 5. Infusões diuréticas naturais com moderação. Vamos começar com uma limpeza suave para os seus rins. Infusões de ervas com propriedades diuréticas naturais, como o chá de salsinha e o chá de dente de leão, são uma forma gentil e eficaz de apoiar a função renal. Diurético significa que a bebida ajuda o corpo a eliminar o excesso de sal e água, o que contribui para a redução da pressão arterial. Uma infusão de salsinha, por exemplo, é rica em compostos flavonoides e óleos essenciais que estimulam a diurese de forma natural. Beber uma xícara por dia pode ajudar seus rins a trabalhar de forma mais eficiente, sem os efeitos colaterais dos diuréticos farmacológicos. Um estudo publicado no Journal of Ethopharmacology documentou que extratos de salsinha aumentaram de forma significativa o volume urinário em modelos experimentais, apoiando seu uso tradicional como agente diurético. A chave aqui é a moderação. 1 xícara por dia é suficiente. Mais do que isso pode, paradoxalmente, sobrecarregar os rins. Pensa nessa infusão como um empurrãozinho gentil, e não como um tratamento intensivo. É uma forma de dar aos seus rins um pequeno impulso, no lugar de um coquetel químico. Alternativa saudável número 4. Água de coco natural sem açúcar adicionado. Essa é a verdadeira bebida esportiva da natureza. E ela é brasileira. A água de coco é rica em potássio, um mineral essencial para a função nervosa, muscular e para o equilíbrio eletrolítico do organismo. Alguns estudos sugerem que ela pode ajudar a prevenir certos tipos de cálculos renais, pois favorece a eliminação de citrato, cloreto e potássio pela urina, reduzindo o risco de cristalização. Mas aqui preciso fazer uma advertência muito importante, porque ela é crítica para quem já tem alguma doença renal diagnosticada. Precisamente por causa do alto teor de potássio, pessoas que já têm doença renal crônica devem consumir água de cocô com muita cautela ou evitá-la completamente. Quando os rins não funcionam bem, eles não conseguem eliminar o excesso de potássio do sangue. Isso pode levar a uma condição chamada hiperpotassemia, que pode causar arritmias cardíacas graves e até parada cardíaca. Para uma pessoa com rins saudáveis, um copo de água de cocô natural, sem açúcares adicionados, 2 a 3 vezes por semana. É uma alternativa fantástica aos isotonicos industrializados. Mas se você tem qualquer diagnóstico renal, consulte seu médico antes de incluí-la na rotina. Alternativa saudável número 3. Chás de ervas sem cafeína. E chegamos à surpresa que eu prometi lá no início. Muita gente não sabe, mas a variedade de chás de ervas sem cafeína disponível no Brasil é uma verdadeira farmácia natural para os rins.
Em vez de recorrer ao café em excesso ou a chás com cafeína no período da tarde, experimente as infusões de camomila, hortelã, erva doce, cidreira e, especialmente, o chá de hibisco, que também é conhecido como água de hibisco ou chá de carcadê. Esses chás oferecem hidratação de qualidade com benefícios adicionais. Não contém cafeína, então não vão te desidratar nem elevar a pressão arterial. A camomila é amplamente reconhecida pelas suas propriedades anti-inflamatórias, e isso é especialmente relevante porque a inflamação crônica de baixo grau é um dos fatores que contribuem para a progressão da doença renal, e reduzir essa inflamação sistemicamente é uma das estratégias mais poderosas de proteção renal a longo prazo. Um estudo da Universidade de São Paulo demonstrou que o consumo regular de camomila estava associado à redução de marcadores inflamatórios em adultos com mais de 50 anos, justamente a faixa etária mais vulnerável à doença renal crônica. A hortelã, além de refrescante, tem propriedades antiespasmódicas que podem ajudar no conforto geral do sistema urinário. E a cidreira é um aliado importante para reduzir o cortisol, o hormônio do estresse, que em níveis cronicamente elevados pode contribuir para a hipertensão e o dano renal progressivo. Trocar aquela latinha de energético da tarde por uma xícara de chá de ervas quente ou por um copo de hibisco gelado pode parecer um gesto pequeno, mas multiplicado por 365 dias é uma mudança enorme para os seus rins. Alternativa saudável número 2, água de hibisco e água com limão. Aqui temos 2 superestrelas. Baratas, fáceis de preparar, gostosas e com benefícios comprovados pela ciência. Vamos começar pela água com limão. O benefício dela se resume em uma palavra: citrato. O citrato é um inibidor natural e potente da formação de cálculos renais de oxalato de cálcio, o tipo mais comum de pedra nos rins. Ele funciona se ligando ao cálcio na urina, impedindo que ele forme cristais. Beber a água com o suco de meio limão fresco, 1 ou 2 vezes ao dia, aumenta significativamente os níveis de citrato na urina. Pesquisadores da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo demonstraram que essa estratégia simples pode ser tão eficaz quanto alguns medicamentos usados para prevenir cálculos renais em pessoas com tendência a formá-los, sem nenhum efeito colateral e com um custo praticamente zero. Importante: use limão fresco espremido na hora, não suco de caixinha industrializado, que contém conservantes e muito sódio. Agora, a água de hibisco, que no Brasil também é muito conhecida como chá de carcadê. Essa bebida de cor vermelho vibrante é uma potência para a saúde cardiovascular e renal. Assim como a salsinha, ela tem propriedades diuréticas suaves que ajudam a reduzir a pressão arterial. Vários estudos publicados em revistas de cardiologia demonstraram que o consumo regular de chá de hibisco pode reduzir a pressão arterial de forma significativa em pessoas com hipertensão leve a moderada, efeito comparável ao de alguns medicamentos antihipertensivos de primeira linha. E por que isso importa para os rins? Porque cada milímetro de mercúrio de redução na pressão arterial representa menos dano aos delicados vasos sanguíneos que nutrem as nefronas. A dica aqui é fundamental. Prepare em casa com as flores secas sem adicionar açúcar. Pode ser servido quente ou gelado. É o substituto perfeito para um refrigerante de cola. A cor, a refrescância, a satisfação, tudo está lá. Mas no lugar do veneno, você está colocando proteção. Alternativa saudável número 1, água pura e natural. Pode parecer óbvio demais para ser o número 1, mas nada, absolutamente nada, é mais poderoso para a saúde dos seus rins do que a água pura. Ela é o elixir da vida para os seus filtros internos. Cada função que os rins desempenham depende da água. A filtração do sangue, a produção de urina, a eliminação de toxinas, a regulação da pressão, tudo funciona melhor quando o corpo está bem hidratado. Quando você não bebe água suficiente, a urina fica concentrada, criando o ambiente perfeito para a formação de cálculos renais. As toxinas se acumulam em concentrações mais altas. O sangue fica mais viscoso, dificultando a filtração. E os rins trabalham com muito mais esforço para compensar, acelerando o desgaste das nefronas. Beber água em quantidade adequada dilui a urina,
Ajuda a eliminar toxinas com eficiência e mantém os rins funcionando dentro do ritmo ideal. Quanto? A recomendação geral é de 2 a 3 litros por dia para adultos, mas isso varia de acordo com o peso corporal, o clima, especialmente importante no Brasil, onde o calor é intenso em boa parte do ano, e o nível de atividade física. Uma regra prática e confiável: beba o suficiente para que sua urina fique com uma cor amarelo pália claro. Se estiver muito amarela e concentrada, você está desidratado. Se estiver completamente incolor, talvez esteja exagerando. Substituir qualquer bebida industrializada por um copo de água é, sem exagero, a maior vitória que você pode dar aos seus rins todos os dias. Agora eu preciso te contar algo que muitas pessoas não sabem e que pode fazer toda a diferença entre o sucesso e o fracasso na proteção da sua saúde renal. Existe um erro que quase todo mundo comete ao tentar melhorar os hábitos de hidratação, e é um erro que parece completamente inocente. Muita gente decide eliminar o refrigerante e começa a tomar sucos de caixinha, sucos de garrafinha ou vitaminas industrializadas, achando que está fazendo uma boa troca. Afinal, é fruta, né? Não pode ser ruim. Mas presta atenção, porque esse é um dos maiores enganos que eu vejo nos consultórios. Os sucos industrializados, mesmo os que dizem 100% fruta na embalagem, são frequentemente carregados de frutose concentrada, sódio e conservantes. A frutose em alta quantidade é metabolizada pelo fígado de forma diferente da glicose, podendo elevar o ácido úrico no sangue. E o excesso de ácido úrico é uma das causas mais comuns de cálculos renais de urato, dolorosos, recorrentes e difíceis de tratar. Além disso, alguns sucos de fruta naturais, como o suco de tomate industrializado e os néctares de manga ou goiaba, têm teores elevadíssimos de potássio e fósforo, minerais que, para quem já tem algum grau de comprometimento renal, precisam ser controlados com rigor. Mas a reviravolta mais importante que quero te mostrar hoje é esta: a ameaça não está apenas no que você bebe, está na frequência e na quantidade. Uma pesquisa publicada no Clinical Journal of the American Society of Nephrology acompanhou mais de 18 mil adultos e concluiu que o padrão consistente de consumo, ou seja, o que você bebe todo dia, semana após semana, é muito mais determinante para a saúde renal do que qualquer episódio isolado. Uma latinha de refrigerante em uma festa de aniversário não vai comprometer seus rins. Uma latinha por dia durante 20 anos, sim. Isso me leva ao ponto mais importante desta advertência: a maior inimiga da sua saúde renal não é a ignorância, é a inércia. É saber o que está fazendo mal e continuar fazendo porque um pouquinho não vai prejudicar ou porque eu sempre fiz assim. Os rins não têm botão de reset. As nefronas que morrem não se regeneram. Cada uma perdida é perdida para sempre. E quando você acorda para o problema, como Dona Conceição acordou naquele dia no meu consultório, muitas vezes o dano já está feito. Compartilha este vídeo com alguém que você ama e que precisa ouvir isso. Um familiar, um amigo, um colega de trabalho que você sabe que vive de refrigerante ou energético. Às vezes, uma informação compartilhada na hora certa muda uma vida. O que estou te oferecendo hoje não é medo. É a oportunidade de fazer diferente enquanto ainda há tempo. Chegamos ao fim da nossa conversa de hoje, e eu quero deixar tudo organizado na sua cabeça antes de você sair daqui. Vamos recapitular. As 5 bebidas que estão destruindo seus rins em silêncio são: em quinto lugar, os refrigerantes Diet Zero, com seus adoçantes artificiais, sódio excessivo e ácido fosfórico. Em quarto lugar, o álcool em excesso, que desidrata, sobrecarrega o fígado e os rins e eleva a pressão arterial. Em terceiro lugar, os isotônicos e bebidas esportivas, que são bombas de sódio e açúcar para quem não está praticando exercício intenso. Em segundo lugar, as bebidas energéticas, um coquetel perigoso de cafeína massiva, açúcar e estimulantes sintéticos. E no topo da lista, o refrigerante de cola escuro, com seu ácido fosfórico que desequilibra o cálcio e o fósforo, destrói os ossos e sobrecarrega os rins com o risco dobrado de doença renal crônica. E as 5 alternativas que podem salvar e proteger seus rins são: em quinto lugar,
as infusões diuréticas naturais como o chá de salsinha e dente de leão. Em quarto lugar, a água de cocô natural sem açúcar adicionado, com atenção para quem já tem doença renal diagnosticada. Em terceiro lugar, os chás de ervas sem cafeína como camomila, hortelã e cidreira. Em segundo lugar, a água de hibisco e a água com limão, duas superestrelas baratas, acessíveis e comprovadas pela ciência. E em primeiro lugar, soberana e insubstituível, a água pura 2 a 3 litros por dia, suficiente para manter a urina em amarelo palha claro. Agora, eu sei que mudar hábitos de uma vez pode ser avassalador. Por isso, quero te deixar um plano de 4 semanas simples e progressivo para você colocar tudo isso em prática sem sentir que sua vida virou de cabeça para baixo. Semana 1. A troca do refrigerante. Seu único objetivo é substituir um refrigerante por dia por um copo de água com suco de limão fresco. Só um. Não precisa ser todos. Só um. Semana 2. A hidratação matutina. Mantenha a troca da semana 1. Agora acrescenta: beba 2 copos grandes de água pura na primeira hora depois de acordar, antes do café da manhã, antes do celular, antes de qualquer coisa. Seus rins vão agradecer logo cedo. Semana 3, a alternativa da tarde. Mantém os hábitos das semanas anteriores. Se você costuma tomar um energético ou um refrigerante à tarde para se animar, substitui por um copo de hibisco gelado ou uma xícara de chá de ervas. O ritual de fazer a bebida já é, por si só, uma pausa reconfortante no meio do dia. Semana 4, a consciência no fim de semana. Mantém tudo o que construiu. Se você vai consumir álcool, pratica a regra do 1 para 1, para cada drink ou latinha de cerveja, um copo cheio de água. Isso vai te manter hidratado e vai reduzir de forma significativa a carga nos seus rins. No final dessas 4 semanas, você terá substituído a maioria das bebidas prejudiciais da sua rotina quase sem perceber. Sem dietas radicais, sem sofrimento, sem abrir mão de tudo de uma vez. Eu vejo isso acontecer com pacientes o tempo todo. Pequeníssimas mudanças, mantidas com consistência, produzem resultados que nenhum remédio consegue replicar. A saúde dos seus rins está, em grande medida, dentro do copo que você vai pegar agora. Cada dia você enfrenta uma escolha: um refrigerante carregado de ácido que corrói seus filtros internos ou uma água com limão que os protege. Uma latinha de energético que martela suas nefronas ou uma xícara de hibisco que cuida da sua pressão. Esta não é uma mensagem de medo, é uma mensagem de esperança e de poder. Você tem o controle, você tem a informação, e agora você tem o plano. O caminho para uma saúde renal melhor começa agora mesmo com a próxima bebida que você escolher. Antes de ir, me conta nos comentários: qual das bebidas prejudiciais que eu mencionei hoje você se compromete a eliminar primeiro? Escreve aqui embaixo. Quando você coloca o seu objetivo em palavras, ele se torna mais real, mais concreto, mais difícil de ignorar. E eu leio todos os comentários. Se você quer continuar nessa jornada de cuidar dos seus rins com informação de verdade, clica aqui ao lado para assistir ao próximo vídeo que preparei: os 7 alimentos que regeneram os rins e que você provavelmente não inclui na sua alimentação. Você vai se surpreender com o segundo da lista. Se inscreva no canal e ativa o sininho para receber todas as minhas dicas de saúde renal e longevidade. Sou a doutora Mariana Coelho e até o próximo vídeo. Cuide-se muito!